Isso aí dá muita discussão também, né? A gente teria que diferenciar também a própria ciência e tecnologia, né? Assim, num primeiro momento, a gente poderia até dizer que o conhecimento científico lida com o conhecimento da natureza, né? Das coisas naturais, e o tecnológico das coisas não naturais, né? Dos artefatos, dos produtos, né? Da cultura humana. Mas a gente sabe que mesmo essas distinções, às vezes, elas ficam meio bagunçadas, né? Às vezes não dá para se ater tanto a isso, né? Mas tem muitos autores, tem gente que fala, por exemplo, que o conhecimento científico, ele foca muito no que é, né? Então, é assim, a natureza é assim, a realidade é assim. Agora, no conhecimento tecnológico, na metodologia tecnológica, você já quer o que deve ser, né? Você já está vendo um normativo, você não quer simplesmente o que é. Você Gerar quer uma transformação em cima daquilo que é, né? Com isso. um determinado objetivo. Você visualiza um outro mundo, né? Mas isso você vai lá na filosofia grega já tem as discussões sobre a physis, né, a natureza, e a techne, né, a arte, né, traduzida como arte, mas assim, nossa, isso aí dá para entrar em muitas discussões. Não sei se o Thiago quer falar alguma coisa. Não, você falou aí sobre ir na filosofia grega, e aí eu lembrei disso aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse livro aqui, gente. Cadê? A penúltima curiosidade da série da editora Ultimato, ele traz uma abordagem muito interessante de como que a ciência, né, ou essa coisa que se chamou ciência depois, mas como que essa busca pelo conhecimento vem desde os povos primitivos, né, e como que foi se desenvolvendo até chegar nos gregos e depois até chegar na Idade Antiga, Idade Média, e eles vão mostrando como que esse desenvolvimento sempre teve atrelado, principalmente a uma busca por uma curiosidade metafísica, né, uma curiosidade pelo transcendente, mas é muito interessante o caminho que eles fazem ali sobre como que os métodos foram sendo desenvolvidos. E aí você vê também que como que a ciência e a tecnologia estão muito emaranhadas, né, como que a gente não consegue separar uma da outra necessariamente, e como que esses conceitos eles são muito antigos e caminham juntos. Então, uma depende da outra, uma bebe da fonte da outra, e não necessariamente a tecnologia, como a gente conhece hoje, depende da ciência como a gente conhece hoje, né? A gente tem tecnologias muito antigas, fundamentos que foram desenvolvidos, que estão lá nos primórdios das civilizações, nos primeiros assentamentos modernos, e como que o ser humano faz essas coisas, né? Então, como que muita coisa foi desenvolvida mesmo sem a gente ter métodos bem estabelecidos, mas é o que a gente chama dos conhecimentos tácitos, né? Como que é o Polanyi que fala sobre isso, né? De como que a gente vai navegando no conhecimento e como que a gente segue essas correntes, como que a humanidade, as diferentes sociedades seguem esses caminhos, desenvolvendo métodos. Então, como que existem muitos métodos, na verdade, né? Como que não existe só um método científico, e se a gente pensa na tecnologia, não existe um método tecnológico. E muitos autores têm tratado isso, como que o método científico muitas vezes pode ser lido como um mito, porque a gente, e tem alguns autores, tem um texto bem interessante que eu trago na disciplina, sobre isso, como que a ideia de um método científico único, fechado, com 5 passos estabelecidos, é um mito, porque a ciência na prática, ela funciona de forma muito mais orgânica e muito mais variada, dependendo da área que se trata, né, que se trabalha. Como que a ciência constrói conhecimento nas diferentes áreas, e como que um cientista que é humano e que está sujeito a falhas e a vieses, como eu disse, desenvolve ciência no laboratório dele, e ele não segue necessariamente aqueles 5 passos que estão ali, como se isso fosse uma cartilha, e se ele não seguisse, ele é rejeitado pela comunidade. Não, ele está fazendo as coisas acontecerem, você tem um professor, um cientista que está ali orientando pessoas, as coisas estão acontecendo em tempos simultâneos, então tem aquele aluno que está fazendo estagiário, que está fazendo uma parte, tem outro que está fazendo outra, e a gente está chegando a conclusões e está no meio do caminho mudando, e isso também é muito importante, no meio do caminho a gente muda a rota, porque a gente já percebeu que aquele caminho não vai dar em nada, então não precisa esperar a conclusão, eu posso mudar. E tudo isso tem a ver com essa fluidez do método científico que passa por muitas etapas diferentes dependendo do que a gente está fazendo. Tá? Mas posso voltar aí para o Fernando. Vai lá. Não, muito bom. O Luiz acabou de autorizar a gente a falar por 3 horas, viu, pessoal? Então. Beleza.